Sejam todos bem-vindos, eu sou Luciano Rodrigues e você está no Cadillac Rodeo, o canal do cowboy mundial. E esse é o Rodeo Legacy, um quadro dedicado a contar a história de grandes ícones do esporte. E hoje eu tenho o privilégio de trazer uma entrevista com ele, que é um ícone do rodeio brasileiro. Foi marcante, ganhou diversos carros, diversas motos e fez muita história dentro das arenas do Brasil. Eu trago o homem da Praia Verde, que reside aqui hoje nos Estados Unidos, em Punta Gorda, na Flórida. Esteve junto com a gente no rodeio da Tex Brother Ranch nesse último dezembro. E agora vocês vão poder ter o privilégio de acompanhar uma entrevista com ele, Oséias de Brito, o grande Boca de Lata, que vai contar toda a sua história. Uma entrevista muito bacana, vale muito a pena você acompanhar do início ao fim. E deixar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. A gente promete trazer muito mais para vocês. Peço perdão que infelizmente eu não consegui ter um desfecho da entrevista devido a ter acabado a bateria da câmera. Mas pretendo voltar à Flórida e concluir essa entrevista com ele, o Boca de Lata. Então, agora na sua telinha, Rodeo Legacy, Oséias de Brito contando a sua história. Alô, amantes do mundo do rodeio, amigos do Cadillac Rodeo. Eu sou Luciano Rodrigues e hoje eu realizo um sonho, uma felicidade imensa, algo que pra mim, que sou amante, doente pelo mundo do rodeio, isso daqui vale muito, é como ouro pra mim. Hoje eu estou do lado de um dos ícones do rodeio mundial, tanto da década de 80, 90 e dos anos 2000. Ele que passou no lombo de muito touro pesado, muito touro complicado, daqueles tipo que, olha, se a molecada de hoje pegasse no sorteio, abandonava, não desmerecendo nenhum peão, mas simplesmente nada mais e nada menos que o ícone, Mr. Boca de Lata. Opa, estamos por cá. Como é que você tá, meu irmão? Satisfação, cara. Satisfação toda minha, prazer conhecê-lo. Foi muito bom ter você no mais um evento aí do Tex Brother Ranch, que foi ontem um sucesso. E estamos por aqui. Cara, pra mim, olha, eu já falei isso, eu vou repetir. E nós estamos fazendo um negócio aqui simples, tranquilo, porque é o jeito do peão. A gente não tem que ter, não tem fuleiragem, os animais estão aqui, cachorro, cavalo. Aqui, nesse lugar maravilhoso que é a Tex Brother Ranch, do nosso amigo Renato Teixeira, que é um ícone aqui na Flórida, faz o maior rodeio brasileiro no estado da Flórida para a comunidade brasileira. E hoje eu cheguei aqui e topo com essa lenda, com esse monstro das montarias. Boca, diga lá. Vamos começar essa entrevista. Para quem não te conhece, como começou a história do Boca de Lata, da onde vem o Boca de Lata e como que o rodeio surgiu na tua vida? Então, o Boca de Lata surgiu que é, né, a história do ditado antigo, que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Então, assim, eu era menino e eu não lembrava teu nome, viu? Então, ô Boquinha de Lata, chega aí. Aí topava comigo, ô Boquinha de Lata, chega aí. E aí ele começou a me chamar de Boca de Lata, viu? E aí ficou Boca de Lata. E eu comecei a montar em touro, na verdade, para ser um competidor, viu? Por causa de um rodeio que eu assisti, né, na cidade de Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, que eu sou de Tangará da Serra, no Mato Grosso, né, no Brasil. E assisti um telão, viu? Passou um vídeo lá, o Zé do Prato narrando, e eu falei até com o rapaz que estava lá, que era o gerente da Gegrano, do dono da fazenda, meu pai tomava conta, meu pai era o gerente. Falei, rapaz, um dia eu vou montar nesse lugar aí. E era o Barreto no telão. Viu? E passou, eu tinha 10 anos na época, viu? Passou mais 2 anos, eu fui trabalhar num frigorífico, num matador lá do seu Orlando Gonçalves, até morreu agora 15 dias atrás, viu? E de Tupã, São Paulo, só que morava no Tangará da Serra. Tupã, cidade do Formiguinha. E aí ele foi matar um garrote lá, viu? Aí
Ele falou assim, você tem coragem de montar? Eu falei, aí, falou, ô Jairo Gonçalves, filho dele, eu pego o boi. Meteu a corda naquele garrote, amarrou no pau, passei uma peia nele, pulei na cacunda, sortou do pau e meti o cacete nele, só na botina. Viu? Se eu comprar uns touros, você monta? Eu falei, monta. Viu? O Jairo falou, mas é touro. Eu falei, monta. Não pode comprar até urso, leão, eu não tô vendo não. Tendo 4 patas, ter pelo corda no meio. Mas moço. Aí assim, eu já não tinha corda também, viu? É na peia. Conhecia americana, viu? Jeitaram uma corda lá. Você esticava ela assim, a alça era de jeito, colada uma na outra. Aí você erguia, não tinha luva. Tinha luva de montar em boi. Aí luva de futebol de salão, que é as cortadas na ponta do dedo aqui do pano, tem? Tinhava aquela ali assim, quando começava a apertar aqui, a ponta dos dedos já ficava roxa aqui, porque apertava demais. Cortava a circulação. É. Aí não sabia amarrar a mão também. Levava aqui e trazia de volta. E sentava aqui, lançava pra fora. Comecei a montar. Março de 1987. Segunda semana de março de 1988, eu montei em Açari, uma cidadezinha para frente de Tangará, indo no sentido da Cuiabá. Viu? E no meu primeiro rodeio profissional em touro. E ganhei segundo. 8.000 cruzeiros na época. Ou era dinheiro virado no giraia. Cheguei a chorar de alegria. 8.000 naquela época de cruzeiro devia ser igual hoje, uns 25, 20 mil reais. Daí para mais, sei lá. Viu? Meu pai trabalhava o mês inteiro para ganhar 5.000 reais, 5.000 cruzeiros. Entendeu? Ele era gerente de uma fazenda de 5.000 alqueiros. Entendeu? Então assim, eu creio que hoje um gerente de fazenda ele vai ganhar aí numa fazenda dessa, entendeu? De 15 mil a 20 mil por mês. Então assim, era mais do que um gerente de fazenda. Então, essa faixa dos 27 a 30 Muita mil. história dos peões dessa época falam isso, que quando eles chegaram no rodeio, receberam a Consolo, que também fazia parte dessa era, e quando eles ganharam a primeira premiação, que eles calcularam o que eles ganhavam no serviço braçal da fazenda, com o dinheiro que eles ganhavam no rodeio, a fazenda ficava para trás. É, a premiação que você ganhava num rodeio, entendeu? Assim, você trabalhava 30 dias numa fazenda, viu? 8 a 10 horas por dia, viu? De segunda a sábado. Tem a fazenda aqui até no domingo, a gente trabalha até meio-dia, viu? E para você ganhar aí 1,5 salário, 2 salários. Vamos ganhar aí 1.500 conto, viu? 1,5 salário vai dar 3.500, vamos pôr, viu? 3.000, 3.500. Aí você vai no rodeio na quinta-feira, até no domingo, que nem quando eu comecei a montar era 5 touros. Então, de quinta a domingo, na semifinal, 4 touros. Se entrasse na final, montava mais 5 touros. 5 vezes 8, 40 segundos. Em 40 segundos, você ganhava um dinheiro de 60 dias de uma fazenda, entendeu? Aí o cara falava assim, ué, trabalhei 40 segundos, viu? Sem patrão, sem encheção de saco, o dia inteiro dormindo, jogando sinuca ou bebendo cachaça, viu? Só para trabalhar 8 segundos de noite e eu ganhei esse tanto de dinheiro, não vou trabalhar mais não. E aí foi, viu? Só no tempo das águas que a gente voltava para a fazenda, viu? Porque no tempo das águas parava o rodeio, porque principalmente na minha época, né, em 1980, a chuva no Mato Grosso era muito constante, entendeu? Então começava a chover, chovia 4, 5 dias sem parar. Não dava um toró d'água aí de 1 hora mais ou menos, aí chovia mais 2, 3 horas, chuvisqueirão, aí dava mais meia hora de chuva grossa, entendeu? E isso ia dias e dias. É isso que nós estávamos conversando ali ontem, né? A peãozada antiga, eu acredito que eles eram mais peão, mais duro, que acabava a época do rodeio, caía no estradão, caía em fazenda trabalhar. O treino era ali. Então assim, existia, como a gente não tinha técnica para domar, que nem hoje existe muita técnica hoje para domar, então assim, se domava burro. Hoje existe o horsemanship, naquela época era o cacetemanship, né? O horsemanship. Você, como assim, a gente não tinha profissionalismo de doma e treinamento, essas coisas, e o gerente chegava e falava assim, ó, no passo da tropa lá, viu? Da tropa chucra, já tem 10 burros lá para mexer. Aí tinha 5 peão, um capataz, cada peão pegava um burro para domar, entendeu? Aí levava pro curral, entendeu?
Tinha uns que já metia a corda nas duas mãos, já derrubava pro chão, já pulava no pelo, que já saía dando pulo e o porrete já pegava. Outros ponhavam no tronco, pegava o cabresto, passava nele uma corda meio comprida, passava na porteira do tronco ali, aí já passava na cabeça do palanque da porteira e soltava aquele burro do tronco. E o burro já ia correndo daqui pra lá, assim, tomava um tirão, já molicia de carro. Assustava ele pra lá e tomava um tirão aqui, pá. 2 pra lá, 2 pra cá, assim. Já trazia no pé do morão, metia aquele bidãozão agulha, entendeu? Sela pra cima, rédea no meio da orelha aqui, já torcia aquilo, passava pra cima, desmarrava a ligeira do cabresto e sentava o piranha pro beijo aqui. Pulava até se matar. Roncava. Aí puxava pra lá, puxava pra cá, já saía pro corredor. No outro dia já pegava aquele burro e saía pro pasto, entendeu? Então assim, ele assustava aqui, já sentava de pulo aí e o cacete pegava. Cortando você nisso daí, falando uma deixa que o pai contava pra mim, né? Que muitas vezes que ele tocou boi no estradão, a borrada do estradão era tudo chucra, você ia domando na estrada. Assim, não era todo, né? Porque você tinha que ter uma tropa calço pra você juntar a boiada do fazendeiro, sim. Ter que contar na porteira, entendeu? Bater ela no corredor, quando tinha corredor, quando não tinha, você sortava na estrada. Então você tinha que ter uns burros de ponteiro e fiador bem corredor para poder a boiada, se ela quiser vazar, você dá a cabeceira nela, entendeu? E na madrinha, entendeu? Aí, vamos supor assim, o cara tava com 10 peão na comitiva, entendeu? Ele tinha 20 burros chucro lá, entendeu? Então assim, ele tinha 10 burros mansos. Cabeceira. E tinha 20 burros chucro, entendeu? Então assim, parava pro almoço, entendeu? Aí um peão cismava da mão, metia a corda no burro daquele lá, metia a pé na mão dele, passava a sela. Fazia ligeirinha. Dali pra tarde ele ia montado naquilo, entendeu? Se andasse pra frente ou andasse de banda, dava montado. Tinha que vencer o dia, até 5 e pouco da tarde, até hora de fazer a ronda, entendeu? E aí, uma viagem que nem de primeiro existia demais da conta, era de 60 a 90 dias, até 120 dias. Então, você chegava lá, o burro tava escrevendo atrás do boi, entendeu? Então era puxado. E o treinamento era isso, né? Então assim, não tinha um profissional para ensinar você, ó, você alonga desse jeito, você faz isso. O alongamento de peão era briga e cachaça, entendeu? Não tinha conversa. Treinava no lombo dos burros, domando eles. E quando começava o rodeio, aí abandonava o que estava na fazenda, abandonava a fazenda, o que estava no estradão, abandonava o estradão e voltava pro rodeio, entendeu? Na cara e a coragem, entendeu? Então assim, eu aprendi montando, eu não tive ninguém para ensinar, eu falava, como é que você aperta a corda aqui, ó, você faz isso. Tanto é que eu apertava a corda aqui e voltava ela de volta aqui, ó, entendeu? Você não amarrava? Não sabia como é que fazia. Aí tá, passou uma semana, quando eu comecei a montar, passou uma semana, o seu Orlando falou assim, eu vi o cara passando a corda por trás da mão aqui, entendeu? É assim que eles montam lá, entendeu? Aí, como é que é? Aí eu passou a corda em cima da alça aqui, aí ele veio e trouxe na munheca aqui, ó. Deu uma volta seca e trouxe na mão. Falei, mas você amarrou eu, aí. Ele falou, é amarrado mesmo que ele monta, entendeu? De jeito aí. Aí não existia breu, a gente passava cera de abelha na corda, sabe? Meu Deus. Uns toletão assim de cera de abelha, aí você esfregava na corda, aquilo colava, igual super bonde, filho, entendeu? Montei num boi, chamava Cascavel. O boi só rodava para um lado, que eu montava nele só com a perna esquerda com roseta. A outra não tinha. Aí esse dia eu montei nele com roseta do lado de cá. Ela que era espora de fazenda, 5 bicos. Aí você torcia o de cá e o de baixo. Aí ficava 3 para cima assim, ó. Um bicão do tamanho. E o grufinho aquele bico no subaco daquele bicho, rapaz. Lancei aquele boi pra fora, aquele boi deu um pulo aqui assim, fez que veio aqui, eu joguei o braço aqui, pulou pra cá, que ele sentiu a roseta, entrou dentro do cor dele, que é bicão, bicão do papagaio, e voltou de encontrar a mão, socou de orelha debaixo das mãos dele, eu fiquei com a mão amarrada aqui, ó. Rapaz, esse cara levou eu tudo aqui no pé, moço. Salva-vidas era Deus, né? Deus com força, sempre foi, né? Sempre foi Deus. Só que lá não tinha mesmo. Aí, porque ele tinha um filho, por nome de Jairo Gonçalves, e um outro peão trabalhava lá com ele lá, chamava Gilberto Dutra, até ele morreu de câncer, e nenhum deles montava. Só existia eu na cidade que montava nos boi. Aí tá, pisou em mim tudo lá, esfolou eu tudo, destrajou minhas camisas, rasgou minha calça, e eu tinha mais 7 boi para montar.
Aí ele falou assim, agora como você é um bosta, falou de jeito. Aí você vai montar nesse, né? Falei, não, rapaz, os boi não tá no corredor aí? Aí põe no brete, rapaz, vou montando. Viu? Todo lavado de sangue, pé de boi. Põe no brete, falei, só que eu não vou amarrar minha mão mais não. Falei, vai pro samurai pra lá, você tá doido aí? Viu? Aí apertava, levava aqui, trazia de volta aqui, plageira. Aí montei num Nelore, o chifre desse tamanho assim, mais fino do que a ponta do meu dedo. Ele era bravo que nem um leão com fome, ele batia o chifre naquela tábua do brete, que os bretes tudo é de madeira na época. Viu? Chegava a arrancar lasca no chifre. Viu? Aí o Gilbertão falou assim, ô Castelino, não vou não. Não dá nada não, você libera a cerca, eu pulo. Eu não vou cair desse bicho não. Vai lá e fala assim, tô desfolado, ainda quer bater papo. Mas se eu não falar que eu vou cair, eu vou montar no bicho desse aí, sai carregando nesse chifre aí, quem que vai lá? Gilberto, que é o mais sacudido, já falou que não vai. O Jair não precisa nem contar que ele não vai mesmo, entendeu? Cunhei nesse Nelorão, filho. O cupim dele vinha aqui, porque eu era miudinho, entendeu? Aí, 12 anos eu tinha, Eu ia perguntar isso, qual que era a idade? 12 anos, entendeu? Bolei no cupim daquele boi aqui, fiquei quase com o queixo do cupim dele aqui, assim, com o bichão desse tamanho. Lancei aquele boi pra fora, rapaz. O boi deu uns lapas de pulo, chegou no meio da arena, a arena grandona, redondona assim, e brecou lá. Você pula de cima? Pulei nem com a febre, filho. Carrei naquela corda aqui assim, fiquei com as duas mãos agarradas, entendeu? Tava rosetado naquele boi assim, que me dava um lapado de um pulo agarrado. Ou você pula, você vai virar boi de aí, porque eu não vou descer. Não descia não, boi era bravo que nem um leão, rapaz. Aí eu já tava todo esfolado de pé de boi, do primeiro boi, ué. Hein? Foi até que ele beirou a cerca, eu pulei na cerca. Montei nos outros. Aí, tá. Depois, teve um baile numa cidade vizinha, viu? E aí lá eu conheci um rapaz que era peão, montava. Viu? Aí falei pra ele que eu tava aprendendo a montar, sem ninguém ensinar, mas tava aprendendo a montar. Ele falou, não, mas ninguém ensina peão a montar não, viu? Peão nasce peão. Viu? Aí, igual a história de Tibiriçá, eu nasci peão. Nasce e morre peão. Aí, muito amigo meu, Tibiriçá, viu? Fã meu de menino, viu? Aí, o cara pegou e falou, você tem corda? Eu falei, tem nada, velho. Muito com uma corda lá, que nem alça não tem. Aí ele falou, vou te dar uma corda pra você. Eu falei, como é que marra? Viu? Aí ele falou, não, isso aí eu ensino. Viu? Aí pegou na corda lá, passou aqui, trouxe debaixo da mão aqui, ó. Eu tinha aqui, passou na frente da alça, foi aqui. Falou assim que monta. Aí, falou, escapa. Falou, de jeito aqui, escapa. Viu? Pode não estar sossegado, não marra não. Só se você cair pra frente, né? Você monta com a esquerda, você cair pra frente do boi aqui, ó, pra direita, aí os seus dedos ficam no lombo do boi, daí você não dá conta de abrir a mão. Uma pergunta, que muito se fala hoje, né, que existe essa polêmica da corda brasileira, a corda americana. Eles falam que a corda se tornou dessa forma depois do Adriano. Mas eu já vi muitos peões das antigas contar que não tava com a corda desse jeito. Não, não é nada com o Adriano, não. Entendeu? É porque quem fez a corda americana, viu? O cara que fez a corda americana, ele fez a corda americana para apertar a favor da mão que está solta. Sim. Entendeu? Então, por quê? Como deixa eu pegar aqui um. Gente, uma coisa muito interessante, eu tô tendo um privilégio pessoal, porque essa bolsa aqui, essa traia desse homem, BL Freedom, ele era conhecido não só pela montaria que ele aplicava em cima dos animais, mas pelo carisma, pela humildade e por essa traia icônica, a traia verde. A cor da bicha. Ei, rapaz. Entendeu? E aí, o que acontece? Né? Quando você põe ela no lombo do boi, você vem com a sua mão aqui, ó, entendeu? Essa trama chama jacaré, que a gente fala, entendeu? Ela fica na linha do lombo, vamos supor assim. Aqui Isso. no meio da minha perna é a espinha dorsal do boi, entendeu? Eu ponho o começo do jacaré em cima da linha da espinha dorsal, entendeu? Você entendeu? O que acontece? Por que o cara fez ela sempre sentido de apertar daqui, entendeu? Porque como eu monto com a esquerda, se eu trazer ela aqui, ó, a minha coxa apoia a minha mão para ela não descer para lá. Minha alça da minha corda não desce para lá, entendeu? E eu tenho meu braço apoiando minha coxa e o meu cotovelo apoiando o meu quadril, minha cintura, entendeu? Então, aí eu passo minha corda aqui, né?
eu aperto ela, né? Na hora que eu acabo de apertar ela, eu pego essa parte, o rapaz está com ela aqui, eu pego ela aqui e viro para frente, ó, viu? E venho com ela em cima da minha alça, ó, nessa posição. Aí, do jeito que eu tô aqui, ó, aí eu viro, ó, o pulso para cima um pouco, puxo ela aqui, ó, bem encostado, não deixo frouxa. E quando o boi pula, ele sai do brete, ele estufa. Se aqui tá frouxo, essa corda corre aqui, ela faz assim na minha mão, ó, entendeu? Minha mão faz isso, ó, aí escapa. Por isso que a maioria da mão dos peão escapa, entendeu? Inclusive do Thiago que tava aqui, que montou ontem, o primeiro boi dele escapou a mão da corda, porque ele monta e faz isso, ó, larga frouxo atrás, ó. Tem um pouco de... acha que vai enroscar se apertar. É um costume bobo, um cesso que acha que faz uma diferença não apertar. E aí você passa bem em cima da mão, leva pra frente aqui, ó, saindo do mindinho, entendeu? E aí você volta ela aqui, ó. Por que que eu volto ela na frente aqui, entendeu? Porque se ela passa, eu passo ela aqui em cima, que nem 99% dos peão faz, entendeu? Ela fica um pouco mais alta, a minha mão vai fechar menos, ela vai ficar assim, ó. Sim. Entendeu? Com ela na frente aqui, entendeu? Essa alça aqui vai apoiar nessa junta minha aqui, entendeu? Ó, e a minha mão vai quase fechar 100%, ó. Quando eu puxo meu polegar aqui, ó, ele trava meus 2 dedos da frente, entendeu? Então assim, muito mais 99% de chance de eu não escapar a mão da corda antes dos 8 segundos, entendeu? E aí, depois que você faz isso aqui, ó, trouxe aqui, e a porteira tem que abrir. Não tem mais nada o que fazer. O segredo de montar é você pôr a corda na posição correta, apertar e amarrar a mão. Hoje em dia, a molecada nova, com acesso à internet e tudo mais, que na nossa época, que nem eu contei pra você, onde que eu conheci o Boca de Lata? Na extinta revista Rodeio Country, na TV Rodeio, que passava todos os domingos. Uma hora dessa, nós estávamos sentados na frente da TV assistindo a TV Rodeio, né? Mas é o seguinte, o que eu vejo hoje da molecada nova, isso daqui, eu sempre falo pra moçada, escutam os mais velhos, isso aqui é uma aula. É uma aula para muita gente que está começando no rodeio entender. Ontem nós estávamos aqui, a gente estava conversando e falando. Muita gente da internet hoje vai procurar, vai nos peões americanos. Nós tínhamos um exemplo do J.B. Mooney. E o J.B. Mooney fala isso. Apertou a mão na alça da corda americana, já pede o boi sentando para frente. É a roseta brasileira. Não tem uma ponta, não tem nada. Igual a ponta do meu nariz. Isso aqui não segura nada em boi, não. Ou você sabe montar em boi, ou então não conta com ela, não. Porque não tem nada, não garra nada, viu? Agora na minha costela eu nem pulo, viu? E uma coisa que você estava contando desde o começo, sempre com essa roseta, né? É assim, teve muitos peão que sempre colocou um chamado de gancho. O gancho. Tá? Eu nunca gostei de usar. Por quê? Meu pai disse pra mim o seguinte uma vez: falou, meu filho, tudo que você for fazer, que você precisar de agir de má fé, entendeu? De artifícios? De artifícios e de má fé para prejudicar alguma coisa, principalmente da onde você tira o seu sustento, Deus não te valoriza, entendeu? Então assim, você vai montar em touro, né? O esporte mais arriscado da galáxia. Você monta num boi de 1000 quilos, um cara que nem eu de 70 e poucos quilos, contra um cara de 1000, né? Quanto de força esse cara não tem mais que eu? Entendeu? Então assim, eu tenho que ter o respeito com esse cara, entendeu? Porque o meu sustento vai sair da cacunda dele, dos pulos que ele vai me dar debaixo de mim, certo? Se eu judiar dele, e semana que vem eu vou viver do quê? Se ele não pular semana que vem por causa de uma agressão da espora minha que fez um buraco desse tamanho no sobaco dele, entendeu? O tropeiro, em vez dele me considerar que nem todos os tropeiros do Brasil, inclusive o Neto Jair mora aqui perto, ó, entendeu? Pra frente de Ocala aqui, ó, entendeu? Meu sonho conhecer o Neto. Falo com ele, rapaz. Tenho vontade de conhecer o Neto Jair. Entendeu? Tenho vontade. O cara é sensacional, um dos melhores tropeiros que existiu no Brasil. Certo? Eu falo com o cara todo dia. Vê se ele fala mal de mim para algum peão, em algum lugar. Não fala. Por quê? Porque eu sempre fui limpo, eu sempre gostei de ter um touro. Só para você ter uma ideia, eu não apertava um boi 2 vezes. Entendeu? Eu sortava ele empinando, deitado, de prancha, entendeu? Ele tinha que pular comigo. Eu não sortava ele, porque eu apertava demais, entendeu? Então assim, se eu aperto ele mais uma vez, entendeu? O rendimento que ele ia me dar uma nota aí de 85, 86, ele vai pular para 74, 74, 73, entendeu? Eu não ganho dinheiro com essa nota, você entendeu? Justamente.
Então, a minha vida foi dessa forma, sabe? E aí você disse que você nasceu em Tangará da Serra, certo? Não, nasci em Tangará não. Não, você Eu vim morava... em Nova Aurora, no Paraná, e fui pro Tangará da Serra. Você é paranaense, Boca? Nasci no Paraná, nasci em Nova Aurora, no É Paraná. conterrâneo, isso aí eu tô sabendo agora, ué. É. E fui pro Tangará, eu tinha 4 anos de idade. Então, e daí você começou a tua carreira lá no Mato Grosso, É. passou ali nas companhias de lá e veio pro São Paulo. Que É. ano que você chegou ali no São Paulo e como é que foi a tua chegada lá? Eu saí do Tangará, aí montei uns rodeios no Mato Grosso do Sul, montei uns rodeios no Goiás, e em 97 eu subi para São Paulo. Através do Circuito Brahma, Não, não? eu vim para o Mato Grosso do Sul, aí teve uma etapa, a antepenúltima do Circuito Brahma Rodeio, em 97, e o Mozart Júnior arrumou uma inscrição para mim lá, e eu montei lá no Rodeio de Campo Grande, e fui classificado para montar na semifinal da etapa, em Vitória do Espírito Santo, na Bahia. Entendeu? Aí depois eu já fui direto para Barreto. Mas nesse intervalo de Vitória do Espírito Santo, aí eu fui montar no rodeio em Pompeia, perto de Marília ali, cidade do Ananias Pereira ali, entendeu? E daí eu fui montar lá nesse rodeio lá. Então lá que eu comecei a conhecer os peões de São Paulo, entendeu? E até fui zombado logo quando eu cheguei, me chamaram de Jaine, entendeu? Então, campeonato de primeiro, né, achava que só existia peão em São Paulo, né? Entendeu? Porque os melhores rodeios existiam em São Paulo, na verdade. Como é que o rapaz falou? Esse show teu aí hoje... Seu showzinho seu vai ser que nem o da Jaine. Mas não montei ainda não. Se eu fizer. Não montou ainda, mas o boi que você vai... Pra resumir a história, o que ele contou pra gente ontem, e rolava muito isso nos décadas de 90, da peãozada tomar investimento, ser maltratado por seguranças de evento, né? E você tinha tido uma discussão com segurança. Tinha rodeio, a maioria dos rodeios não, os rodeios mais grandes não, sabe? Mas uns rodeios, né, mais de segunda linha, vamos apanhar aí, de menos prêmio, entendeu? Prêmio um pouco mais baixo, entendeu? E os presidentes da festa apanhavam segurança e a hora que os peões iam entrar, eles mandavam revistar a bolsa de traia, entendeu? Eu fui entrar na portaria, passei pela portaria, andei uns 5 metros, assim, uns 3 metros aqui nessa cadeira mais ou menos. E o segurança falou assim: Pedro, tem que dar uma revista na tua bolsa. Essa bolsa estava zero. Eu nunca tinha apoiado um colete na minha vida, nunca tinha um colete, nem uma calça de couro dessa daqui, entendeu? Aí o Jorge mais o Álvaro, o dono da Frido, daí fez pra mim, entendeu? Uma calça de couro e o colete. Olha ela aí, cara. Entendeu? Aí, ó. Um BL, ó. BL do boca de lata, entendeu? Uma de um lado, outra do outro da perna. Cada perna tem um BL. Entendeu? E aí fizeram, entendeu? A calça aqui. A calça de couro e o colete. Entendeu? E daí o segurança falou: tem que dar uma revista tua bolsa. Entendeu? Aí, ó o cara aqui. Entendeu? Aí aqui também. Aí era o famoso. Aí aqui também tem o BL. Quando esse homem chegou com essa traia no rodeio brasileiro... Aqui tem o protetor bucal ainda, verdíssimo. Aquele que você contou? Ué. E aí, então, o que acontece? Né? Eu era muito chucro, né? Assim, não tenho escolaridade, entendeu? Mas eu sei o que é meu, entendeu? Eu não preciso catar nada de ninguém, não precisei. E eu falei pro cara: mas você vai olhar dentro da minha bolsa por quê? Falei: tudo que eu tenho aqui é meu, comprei e paguei, ué. Não tem nada de seu aqui. Entendeu? Não te conheço, primeira vez que eu tô te vendo, como é que você tá entrando dentro da minha bolsa? Ah, mas tem que olhar, se não olhar você não entra. Falei: então não entra aí, entendeu? Aí chegou um outro peão, deixou revistar a bolsa, entendeu? Que eu acho que é uma falta de consideração. Falei pra ele, ô rapaz, pode fazer um favor pra mim? Ele falou: posso. Você conhece o presidente da festa? Entendeu? Aí falou: conheço. Falei: você podia falar pra ele que o boca de lata tá aqui na portaria e o segurança não quer deixar entrar? Aí o rapaz foi lá, chamou o presidente da festa. O presidente da festa veio de lá pra cá. Você que é o boca de lata do Mato Grosso? Falei: sou eu. O que tá acontecendo? O segurança falou que tem que dar uma revista na minha bolsa de traia. Ele falou: tem que dar. Sei porque o senhor também tem alguma coisa aqui dentro da minha bolsa? Que eu nunca te vi, entendeu?
Tudo que eu comprei, paguei. Tá aqui, é meu. Entendeu? Tem nada dele aqui. Entendeu? Falei, tem mais outra. O senhor fez um rodeio aqui a nível profissional de peão, não é? É. O senhor convidou algum bandido aqui ou o senhor convidou um artista para montar nos touros? Artista. Falei, então que moral que o senhor tem para mandar revistar minha Bostrai? Entendeu? Falei, quem que vai cantar aí hoje? Jaine. Falei, o senhor mandou dar uma geral no busão dela? Não. Ela é artista. Eu falei, e eu sou o quê? Se não tivesse eu e os outros peão aqui, você tinha rodeio hoje aqui pra você fazer? Nem a Jaine ia estar lá. A Jaine ia estar aqui cantando no rodeio? Não existia rodeio, rapaz. Não tem tropeiro aqui, não tinha juiz, não tinha Jaine, não tinha nada. Nem o senhor era presidente de festa aqui também, não. Entendeu? Porque sem peão o senhor não faz rodeio aqui, não. Entendeu? Agora, se o senhor convidou só bandido pra vir no teu rodeio, aí o senhor avisa que daqui eu volto pra trás. Entendeu? Eu me retiro daqui. É. Porque se eu quiser mexer com bandido, eu volto no Mato Grosso. Entendeu? Lá tem ele com força. Entendeu? Aí. Não, você tá certo. Você claro que eu tô certo. Por isso que eu tô falando pro senhor. Aprende a respeitar o artista. Entendeu? Falei pra esse segurança aqui, ó. De hoje até domingo, ele só vai ganhar o que ele combinou com o senhor por causa de mim, rapaz. Artista sou eu. Ele tem que vir aqui pedir autógrafo pra mim, bater continência, pedir uma foto. Entendeu? Não é pedir pra dar uma geral na minha bolsa, não. Tem que respeitar o artista. Não, você tá certo, você desculpa. Toquei de roda e rompi no mundo. Andei 10 metros, os caras veio chamar eu de Jaine também, os peão. Já tava virado no giraia. Aí o cara falou assim, porque o boi que você vai, só eu derrubou 4 vezes. Vou cair não sei quanto. Eu falei, rapaz, você estuda aí, sobe no brete. Vou dar um cacete nesse boi pra valer esses 50 tombos que vocês tomou dele. Você é muito duro. Falei, se eu fosse mola, eu tava em casa, não tava aqui não. Entendeu? Aí eu assisto o rodeio do sofá, entendeu? Eu não venho pro fundo do brete, não. Virei as costas, drobei no mundo. Montei nesse boi, já dei logo um cacete, fiz a minha hora da noite. Eu falei pra ele, falei, vocês caem desse tipo de boizinho aqui, ainda ganham dinheiro? Eu vou ficar rico aqui nesse São Paulo, então. Formou por frente, ué. Você entendeu? Ninguém nasceu pra ser desprezado, Luciano. Entendeu? Ninguém tem direito de desprezar ninguém. Vou cortar só um pouquinho, gente. Eu quero deixar isso claro, registrado. Esse homem, desde o dia que nós chegou aqui, nós estamos na casa do nosso amigo Renato, a maneira que ele recepcionou, a maneira que ele nos tratou, a gente vê a dignidade, o respeito. Então isso que ele está falando, ele nunca quis ser melhor que ninguém, nunca quis desmerecer ninguém, mas só que é o seguinte, não pisava no calo do Boca de Lata. Respeito. Ah não, porque eu sempre andei dentro do meu quadrado, Luciano. Entendeu? Eu acho que o meu direito acaba quando começa o seu. Entende? Então assim, meu pai tem um ditado que diz assim, a lã não pesa pro carneiro. Então, humildade, educação, respeito e honestidade não pesa, todo mundo dá conta de carregar, entendeu? E Deus nos deu só uma vida, para eu cuidar da minha vida. Você cuida da sua, eu cuido da minha, eu só tenho uma para cuidar. Uma coisa que você falou antes que eu chamei assim, o meu espaço só cabe eu. O meu espaço só cabe eu, não entra sem permissão que eu empurro para fora, ó. Justamente. Isso daí ou empurro na moral ou empurro no pau. Rapaz, e você contando, ontem você tava contando essas histórias e a gente vai conversando, pode ficar um pouco longo, mas não tem problema. O que eu acho muito interessante das histórias que a gente conversou ontem, porque você teve o teu espaço conquistado no rodeio, no lombo de boi. Pelo tudo que você contou, muita gente de nome, a gente às vezes não precisa citar nomes, mas desmereceu você que hoje te respeita e gosta de você de graça, por causa de saber o tanto que você era duro e por você ter essa postura. Principalmente esses 4 peão, né, eles sabem quem é. Não vem a caso. Não preciso falar o nome, quem sabe quem é. E os 4 são meu amigo, pra cacete, entendeu? Então assim, não maltratei, não xinguei ninguém, eu não briguei com nenhum, eu simplesmente só falei pra eles que eu tava lá porque eu era diferente dos iguais, eu não fui pro rodeio, eu não ganhei campeão no Barreto, eu montei 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, eu parei de montar em setembro de 2003 no Barreto, desci pro Mato Grosso e montei até 2015, então de março de 1988 a setembro de 2015, 27 anos na Cacunda dos Touros. Não quebrei uma unha também, nunca machuquei de nada, porque Deus é comigo, só sai de casa se ele abre a porta, entendeu? E então assim, a gente não precisa pisar em ninguém, nem puxar o tapete de ninguém, para você
conquistar teu espaço. Tá aí, ó. Essa maravilha do mundo aí, ó. Viu? Brilha para todo mundo. Viu? Então assim, se o sol nasceu para todos, viu? Quem sou eu para querer abraçar o mundo? Viu? Então não sou ninguém, nunca fui mais do que ninguém. Eu sou um mero aprendiz de quando eu nasci até hoje, né? E meu pai me deu mais 51 anos de vida, que eu fiz dia 15 de dezembro, eu fiz 51, né? E ele me deu mais 51, disse que eu vou chegar com 102 anos, uma mumiona bem conservada. Mas tá dando porteira? Não, porteiro abre aí, de vez em quando parece um rodeio aí. Lá no Texas eu dei porteiro dois eventos do Palermo, da PBR. Eu fiz essa colocação porque se vocês olhar as gravações do Barretos antigo, era esse homem aqui que tava no trinco. Barreto, eu dei porteiro lá 6 anos consecutivos. Nós estávamos falando de algumas montarias icônicas, como o Márcio Suzuki no Terrorista, do Paulo Emílio, você estava na porteira, Ananias no Cafu, você estava na porteira. Quando ele ganhou também no Cancún no Cancún do Silmar, ganhou campeão, não foi? Não, o Cancún foi o Neirovan. Ele ganhou no Oscar, do Chicão Falco. O Oscar. Ganhou no Oscar, Chicão Falco, eu que tava. Ananias ganhou no boizinho do... O Elton ganhou no Cometa, do André de Mogim. O Elton ganhou no Cometa. Com o Marcos era bom também, que todo tanto. Você tá de brincar. Então, agora, Cafudo, entrando nesse assunto, os touros da tua época, os grandes nomes que passaram embaixo da tua perna. Rapaz, de boi duro, que eu montei no Jumbo, Zé da Pratina, viu? Por uma benção de Deus em Tarumã, uma cidadezinha que tem pertinho de Assis, São Paulo. Eu parei nele na final, nem preocupou com aquela fama dele de puxar pra cabeça? Não, eu conhecia ele, né? Conhecia de muitos anos, viu? E quando eu fui montar nele, o Zé falou assim, Boca, não solta agachadinho, porque eu sempre gostei de soltar baixo aqui, sabe? Ou não solta agachadinho, que nós te derruba aqui dentro, te mete o chifre na cara. Solta mais em pé ele aqui, viu? Então assim, quando você vai soltar um boi que é difícil dessa qualidade, um boi respeitado por vários anos, por todos os peões mais duros do planeta, né? E você tem que mudar a postura, você tem que ter o conhecimento de saber o que você precisa usar do seu corpo para aquela solta diferente. Então, nesse caso de boi, eu preciso sair com o meu abdômen duro, desse jeito, entendeu? Então, eu sentei na corda aqui, estufei o peitinho de palma para frente, fiz isso e travei o abdômen. Entendeu? E lancei pra fora. Deu um aqui assim, andando nas mãos aqui assim, deu outro, e pulou de contramão. Ele dava 2 caminhadas pra frente, andando nas mãos e puxando a cabeça pra trás, né? Assim, ó. Aí veio de contramão, o chifre dele pegava no peito aqui, ó, do colete aqui, ó. Veio de contramão, quando apitou, eu agarrei na corda aqui, ele foi eu pra trás aqui, ó. Não afastei da corda, mas eu deitei o lombo aqui, sabe? Só que daí no que eu já deitei o lombo, eu já passei a perna aqui, ó. Viu? Ele fez assim, ó. Se eu tô montado aí, ele tinha me espetado naquele 2 chifres. Aí espetava mesmo, ia pra cá que nem esse churrasquinho que tava ali. Já tava com o chifre cortado ou ainda era ponto do Não, ainda tinha ponta ainda. Mas a pontinha era cortada, né? Mas ainda era pontudo. Pontudo. E o outro que eu montei, viu? Foi... Como é que é o nome, cara? Europeu? Furacão. Sei lá se era Furacão, Samurai. Tufão? É do Zé da Pratina. Um charola grande, entendeu? Dava uns pranchas assim, depois vinha de contramão. Entendeu? Não lembro o nome dele agora. E montei num boi mais rápido do planeta Terra até hoje. Pulou na minha mão e me derrubou bem ali, chamado Silverado do Paulo Emílio. Boi mais ligeiro que uma vaca já pariu até hoje, viu? Marquegiane. Quem quer botar o dele foi o Camburé. Caiu dele uma vez e parou nele depois. Viu? Aí depois também o Adriano parou nele uma vez, aí o Branco parou nele. Zé Edson. Zé Edson também parou nele uma vez. E, só que assim, no meu conhecimento de pulo e velocidade, eu não sei se vai existir um boi pular ligeiro daquela qualidade, eu acho que não vai existir mais, entendeu? Mas não tem outros touros mais duros também, né? Bem duro, né? Não tem no europeu, já acho que uns 3 ou 4 meses que ele estava no rodeio invicto,
Da boiada do seu Mar, o que você pegou assim de duro? Ah, na boiada do seu Mar, acho que eu nunca montei no boi duro, não. Só montei só em boi pulador. Ele tinha um Mônaco. Mônaco. Era sensacional. Cara branca, bonita, né? Que boi. Eu dava uns pranchos pro lado de contramão. O Black Bull. Black Bull. É uma boiada velha muito boa, sabe? Tinha uns boi duros e tinha uma boiada muito boa. Eu ligava nos rodeios, né? Por eu me tornar uma pessoa assim, né? Depois que eu saí do Mato Grosso. O povo gostava de ter eu no rodeio por eu ser alegre, entendeu? Tratar todo mundo bem, entendeu? E eu montava até bem, não foi duro, mas eu montava até mais ou menos, entendeu? Não foi duro. Em vez de quando eu parava no... E tem duas passagens, entendeu? Que eu acho que pela humildade, pelo respeito, pela consideração, é muito importante eu citar. Rodeio Grande, Americana, entendeu? E Fernandópolis. Eu liguei lá um dia antes do rodeio, entendeu? Ô, seu João Filho, o senhor tá bom? Ô, bom, Buglar, tudo jóia? Ele já chegou? Falei, seu João, eu esqueci da data do teu rodeio, entendeu? Eu não fiz inscrição não, o senhor arruma pra mim aí? Entendeu? Ele falou, monte no carro, se você não chegar aqui amanhã até meio-dia, você tá rodado, entendeu? Então assim, uma festa daquele tamanho, entendeu? E eu consegui um convite 12 horas antes, entendeu? Depois eu liguei em Fernandópolis, a disputa de uma D20 0 km, e um dia antes também, entendeu? Aí eu falei com o cara falou assim, não tem convite pra você aqui não, entendeu? Aí eu falei, não rapaz, eu montei ano passado, ganhei segunda aí, entendeu? Era essa história que eu ia perguntar pra ele. Eu ganhei segunda aí, sou o Oséias de Brito, Tangará da Serra. Eu não conheço ninguém com esse nome não. Ó, eu tô sem tempo agora. Eu falei, rapaz, sou o Boca de Lata, moço. Ah não, Boca de Lata tem. Eu falei, beleza. Já que o Oséias não Discou o prefixo, né? Já que o Oséias não tem, o Boca de Lata tem, então faz aí, Boca de Lata aí do Tangará da Serra, que eu tô descendo, entendeu? E isso é muito gratificante, sabe? Porque é uns rodeios que não era qualquer um que tinha condição de montar, de eu ganhar um convite de uma comissão, e principalmente antes de 15, 20 dias antes, entendeu? Era só a nata que montava nesses rodeios. Era, entendeu? A máfia, né? Que e aí assim, e outra coisa, entendeu? Eu montava 7 anos seguidos no Internacional do Barreto, sem precisar pedir um convite, eu chegar lá todo ano, eu não estava lá, certo? Nunca fui baba-ovo do Marcão, nem do Cacá, nem do Bezerrão, João Maçã, nem Marco Murta, nem Jeromim, nem Musete, ninguém. Eu não preciso disso. Eu sou companheiro, sou amigo, entendeu? Teve vez de nós sair para ir, tinha um rodeio, assim, uma vez nós foi em Catanduva, depois outra vez nós foi no Campo Grande, entendeu? O Cacá mais o Marcão, entendeu? Os dois disputavam passar em casa primeiro para pegar eu para ir de companhia, entendeu? Vai proseando. Aí eu cheguei no rodeio lá, acho que em Catanduva, aí dali a pouco chegou o Cacá, viu? Aí chegou e veio dele cumprimentar eu fui direto no Marcão. Ô, seu amigo da onça, viu? Aí, como é que você passa na casa do Boca de Lata primeiro que eu? Ele ia vir comigo, rapaz, ele ia pegar o cara lá, viu? Aí ele falou assim, rapaz, que companheiro bom de estrada, hein? Você tá doido? Vim morrendo de dar risada desse filho de uma égua aí, daqui, o Marcão é meio chucrão também, Aí, ele falou, não rapaz, já viajei com ele uma vez, você não pode passar na casa do cara de mim não, ué. Oi, você viajou com ele uma vez, agora é minha vez, eu viajei com o cara também, ué, viu? Aí, cara, essa disputa. Então é, assim, gratificante, entendeu? Gratificante, né? É igual eu tava comentando pro menino ontem, entendeu? Que tem gente que acorda de manhã cedo reclamando, entendeu? E eu acho que a vida da gente é um aprendizado, entendeu? E a vida da gente é vivida com gratidão a Deus, entendeu? Se acordar com vida e saúde e agradecer a Deus por acordar, por enxergar, ouvir, falar, andar, entendeu? E sentir dor, sentir fome, respirar o oxigênio de graça, entendeu? E ter o privilégio do aprendizado, entendeu? Da jornada, entendeu? Porque o importante não é o término do dia, o importante é você acordar
e a jornada até você ir dormir, entendeu? Nessa jornada, nessa viagem, você aprende, você vê coisas, você escuta coisa, você ensina coisa, entendeu? Então assim, é gratificante a gente poder pensar um pouquinho a respeito, que o importante não é a viagem, não é a chegada, é o trajeto, entendeu? E esse trajeto meu aí de 27 anos na estrada, entendeu? Isso me ensinou muita coisa. É o que eu ia até pedir, assim, no final da nossa mas já trouxe isso, que eu ia falar, qual que era o conselho que você dava para essa molecada nova? Porque o que a gente escuta, o que eu sempre escutei, eu vinha conhecer vocês no final de semana, o Boca de Lata é um cara sensacional, é amigo, era paizão de todo mundo, não tinha um cara que não tinha quem não gostasse dele. E às vezes a gente vê a peãozada mais antiga, eu particularmente, não, como eu disse, não desmereço os meninos, eles estão montando lá. Mas eu tenho muito valor no peão antigo, no peão da década de 90, porque era o começo de tudo, vocês não tinham noção do... Hoje tá mastigado. Eu vou tirar a foto dessa aí pra me levar. Hoje tá mastigado o rodeio, tá fácil, tem internet, tem celular, tem curso, então o que for. Na época do vocês saíam sem saber o que vocês iam encontrar. E uma coisa que eu acho hoje tem muito carro, né? Pra levar o carro. Peão não anda de ônibus. Entendeu? Só que de primeiro a gente andava de carona, entendeu? Eu trevo o dedinho aqui, né? Dedinho do crivo ruca, ó. Entendeu? Aí você ia pro rodeio, parava nos touros tudo, entendeu? Aí já ia pra casa das primas, já gastava tudo, na quarta-feira já ia pra carona de novo, entendeu? Ué, elas tinham que sobreviver, né? Alguém tinha que manter aquilo ali, né? Uai, se eu não for um cliente, como é que elas trabalham? Tinha que dar serviço, né? Tem que trabalhar, senão não ganha, entendeu? Então a vida dos peão antigos foi dessa forma, entendeu? Muito sofrimento, mas um companheirismo invejável, entendeu? Eu tenho amiga há mais de 25 anos, entendeu? Que fala comigo até hoje, principalmente lá de São Paulo. O Marcos Magnani é um deles. Banana. Não, o Marcos Magnani não é o Banana, não. Não, confundi, é o... Banana é o Giovanni. Giovanni. Então assim, tem o Celso Gardini, tem o Toledão, entendeu? Tem Jaime Candumota, Mão de onça. Mão de onça, Jaimão de Souza, entendeu? Jairão, Mão de onça, entendeu? E Maleira, entendeu? Então assim, Formiguinha, entendeu? Se a gente ficar aqui, a gente até fala a tarde inteira só de nome desses caras. Só que assim, tem uns que é diferente dos iguais, entendeu? Tem uns caras que ele não é seu amigo, ele dá de 200 irmãos a 0. Um exemplo de um nome disso que a gente pode citar aqui é o Fabrício Alves, que a gente estava conversando mais cedo, conversamos ontem. É o Leão da Montanha, eu chamo ele de Leão da Montanha. O cara é raçudo, né? Ele tem raça em volta dele querendo entrar e não cabe mais. Não cabe mais. Não. Ele tem fino que nem um palito e tem a força de 10 incrível dentro dele. Viu? Aproveitando a deixa, eu vou fazer uma pergunta para você. Não precisa ser um, mas 3 nomes assim que você fala assim, esses daí, eu sei que o Fabrício vai ser um. 3 nomes de peão assim que você fala, esses eram diferentes. Então, Fabrício é um, Rogério Ferreira outro, entendeu? E Carlinhos Boaventura, entendeu? Não desmerecendo os outros, porque lá nós tinha, para não ter muito na década de 90. Não, eu tiro o peso da tua resposta, porque eu pedi 3. Tá, então fala assim, porque assim, na década de 90, nós tínhamos uma faixa ali de 25 peão ali que dava de encher os olhos, entendeu? Você sentar na bancada, o Jaime Candumota fazia um rodeio lá do Gigante Vermelho, em Candumota, entendeu? E o rodeio dele, quem tirasse de 80 para baixo podia ir embora para casa, entendeu? Só tava os pedras mesmo. Só montava só em boi pulador, não levava não boi duro, só que levava a nata dos peão, entendeu? Então saiu uma montada, era 85, saía outro 86, saía outro de 90, saía outro 89, entendeu? E aí vinha um outro pra trás, aí aquele ia subindo adrenalina no você, podia estar frio, que você suava a camisa que nem tampa de marmita, entendeu? Por quê? Porque a adrenalina de E você vê os companheiros parar, você também quer parar, você não pode ficar pra você trás. aperta a corda pro cara, vai pra cima, seu inseto velho, você cair dentro, acabar com você na corda, entendeu? O cara metiu o cacete naquele boi, 89. Era o Fabrício que fazia o corredor quando o peão caía, aquele surral com a corda? Fabrício batia de corda. O Fabrício era um atentado demais da conta. Juntava ele, cego, Jaime Candumota. Eu quis fazer o inferno no fundo do breto, assim, em termos de amizade, né?
Se a polícia investigasse, era formação de quadrilha. Não, vou falar pra você, dava como é que é o nome lá? O Comando Vermelho. Comando Vermelho. Eu falo isso às vezes pro povo, falo desses esses bandidos do Rio de Janeiro. Falei assim, se eles pegassem 20 peão da década de 80 e 90, não existia isso. Não ia existir. Não ia existir. Que os homens iam botar ordem na casa. Olha, rapaz, a turma era louca. Essa pausa que ele fez ali, acho que passou assim um filme assim de muita cena que você viu nesse rodeio, né, velho? De brincadeira, rapaz. E a gente falou dos peões e os touros, assim. O que você lembra, assim? 3 touros, assim. Você falou, corta o Silverado que você falou, o Jumbo. Mas, assim, 3 touros que eram difíceis. Ó, o Flávio Junqueiro, Pirulito, tinha um Nelore, chamava... Como é que é o nome do boi, moço? Eu não lembro agora o nome. Boi pulador da peste. Você falou Nelore, eu lembro do Malboro. Não, o Malboro era um amarelinho. Amarelinho, de chifre, isso, amarelinho de chifre. Esse veio da Castilane. É um boi antigo dele, entendeu? Tô falando dos boi mais velhos dele, entendeu? Não, trampolim? Não. E até o Adriano, eu disse, eu tinha montado nele acho que umas 2 vezes. Falou Copa que se 90. Pegasse a outra vez, não montava não. O boi era nojento. Não era o Copa? Não. E tinha do Silmar Colombo, na época. Do Silmar Colombo não. Da marca Taça. Fabrício, o Pedra 90, que ele é sensacional. Eu ia perguntar pra você do Pedro. Eu dei uma montada muito bonita nele. E o César da marca Taça de Pardinho, entendeu? Aí tinha o Taça, tinha o... Aí acho que era o Neto, tinha o Brasileiro, né? O Brasileiro não, o Filipão. Filipão de Brasileiro, o Neto, tinha o Cadete, que deu campeão pro Rogério em 98. Nossa senhora, que boi. O Brasileiro derrubou o Formiguinho em 2002 na final do Barretos, não foi? É, o Formiguinha monta com a direita, ele vem pra esquerda muito rápido, né? Aí o Formiga deu uma marcada, pôs pra fora, não deu conta de voltar mais. Foi muito bom também, virado no giraia de bom. Viu? Então assim, era, além de ser uma peonada dura, viu? Companheira, os tropeiros eram companheiros e nego fala, escutei muito peão falar mal do Paulo Emílio, viu? O cara pra mim é sensacional, viu? O cara é sensacional, viu? Então assim, ele é um tropeiro que ele não gostou mesmo de peão parar no boi dele não, principalmente se for bater papo, viu? Peão papudo. Agora, o cara é sensacional como pessoa e o melhor tropeiro do Brasil de vários anos, viu? Então assim, tem um patrocínio muito bom, viu? A família dele, né? É bem estruturada. Bem estruturada. Ele tem uma fazenda própria para poder isso acontecer, né? Eu compro os melhores touros pronto também, Fazenda Marta, faz né? que nem o Tércio Miranda faz, né? Então assim, faz bem pouco touro e compra muito touro de ponta, né? Então nunca vai deixar de ser o melhor tropeiro do Brasil. Isso é sem dúvida nenhuma. Todos os outros tropeiros também sabem disso, sabem que eu não estou puxando farinha, nem desmerecendo nenhum deles. É um fato, né? É só um fato, né? E dos antigos, né? Madrugada, e... Ali foi um pai pro rodeio, não foi? A maioria dos peão velho, né? Você falar de Madrugada e tocar o nome do Fabrício, tocar o nome do Rogério, Adriano Moraes, entendeu? Esses caras enchem o sonho d'água. Eu sempre soube do peso do Madrugada pela história, mas um dos vídeos aqui do nosso canal, quando fui fazer uma homenagem, quando ele veio a falecer, que pegou todo mundo meio de surpresa, embora ele tinha dado uma melhorada e daí, né? Eu não conhecia pessoalmente, não tinha proximidade da família, então quando a gente vai fazer uma homenagem assim, a gente fica um pouco receoso de estar, às vezes, ofendendo, tô falando uma mentira, alguma coisa ali. Só que eu vi o peso daquele homem. Eu vi o tanto dos comentários, não tinha ninguém para falar nada, era só gente elogiando, sentido pela partida, mas grato pelo privilégio de estar junto. Então, a questão funciona o seguinte, Luciano, a maioria dos peão velho, né, fala assim dos peão do 80... Não, peão velho. 80 e 90, principalmente os filhos do Madrugada, que é o Fabrício, o Adriano e mais uma Leira, esses caras, eles ficam
até receioso, entendeu? De falar alguma coisa, entendeu? Ou escutar alguma coisa que não agrada os ouvidos da família e não vai agradar eles também, porque o cara fez para eles o que ninguém mais fez, entendeu? Fazer eles virar peão e tornar a lenda mundial que eles são, né? Rogério, Fabrício, Adriano e mais uma leira, entendeu? E então assim, falar do Madrugada chovendo molhado, entendeu? É o pai do rodeio, o pai dos peão, o cara é maravilhoso, cara, sensacional. O seu Odair Pontamolês, você me tinha uma... Nossa, o Odair Pontamolês, na época que eu montava lá, ele não tinha boiado ainda, mas um presidente de rodeio diferente dos iguais, o cara era sensacional, tinha um respeito comigo, né? Não só comigo, mas com todos os peão, e muito educado, né? Respeitava, nossa senhora, peonada para ele era os filhos dele, entendeu? E, então assim, eu abandonava qualquer rodeio para ir no... A gente estava conversando sobre aquela história do peão ser mal visto. Eu tenho uma filosofia que eu acredito muito que esses tropeiros foram os caras que conseguiram quebrar essa... Porque eles acolheram a peãozada antiga, deu casa, comida, ensinou, levou para o rodeio. E todos esses peões, por exemplo, Madrugada, pela educação, a simplicidade dele, todo mundo fala que ele ensinava sem ensinar. Só de você estar perto, você estava aprendendo a ser um ser humano melhor, ser uma pessoa mais educada, ser uma pessoa do bem. Porque funciona assim, Luciano, eu não sou melhor do que ninguém, nunca fui, entendeu? Mas tem um menino que vem aqui, que eu ensino a montar, entendeu? O Habib, e esse dia mandou um áudio pra mim, falou: Boca, eu tô saindo de viagem agora, eu volto no começo do janeiro, entendeu? E só queria falar uma coisinha pra você aí. Você, do dia que eu te conheci há 5 meses atrás, entendeu? Você, sem me ensinar, você me ensinou a ser um homem de verdade, entendeu? A aprender, me respeitar a minha pessoa, entendeu? Dar valor na minha vida, entendeu? E prestigiar o que eu sei fazer e pôr valor no meu serviço, entendeu? E me mostrou o que é educação sem precisar ir na escola, me mostrou o que é respeito. Você não é só meu professor nem meu amigo, não, eu te considero você que nem um pai, entende? Então assim, eu não ensinei nada para ele, ele veio aqui, ele ajudou a limpar uma cocheira ali para poder eu acabar mais ligeiro, para passar uns exercícios para ele, entendeu? E aí assim, ele vem me perguntando as coisas, pergunta coisa da Bíblia, eu falo para ele, porque eu nasci dentro da igreja evangélica, né? Não sou um crente membro da igreja, eu sou desviado, mas eu sou crente, que eu creio em Deus e tenho fé em Deus, entendeu? E minha vida é movida pela fé. Se vim pela, que nem diz, Moisés disse para um guarda do rei lá, ele falou assim: como é que vive pela fé? Ele falou assim: não tem outra maneira de viver, entendeu? Não tem outra maneira de viver, entendeu? Se não for pela fé, entendeu? E a minha vida, entendeu? Quem toma de conta é Deus. Se vir para mim o mal, Deus que resolve. Se vir o bem, Deus que resolve, entendeu? Então assim, a minha vida se resume a essa frase de Moisés, entendeu? Eu quero que a minha vida não é minha mesmo, nunca foi, entendeu? Então assim, Deus me deu o fôlego de vida e Ele toma de conta, né? E eu sou grato por usar esse corpo que Ele me deu e o Espírito Santo que vive em mim, que me move, entendeu? E isso move muita gente, entendeu? Pelo o jeito de eu viver, o jeito de eu falar, né? Então assim, não sou melhor do que ninguém, mas o nego diz que inspira em me ver e falar comigo, né? O dia se torna mais sensacional, mais leve, entendeu? E isso é gratificante, porque, né, eu sendo eu mesmo, eu não forço ninguém, não forço eu falar que eu sei isso, eu sei aquilo, que eu não sei nada, estou aprendendo todo dia, entendeu? Quero morrer aprendendo, porque o bom sábio, entendeu? É aquele que tem a cabeça aberta para aprender as coisas todo dia, independente de quem for, se é com você, se é com ele, entendeu?
Como é que é o nome do seu cinegrafista? Esse aí é o Gustavão. O Gustavão, Meu obrigado aí cinegrafista e DJ. pela força aí. Esse raibãozão brilhante de verde seu aí, sensacional. Eu ia perguntar isso, da onde surgiu? A gente já tá chegando na reta final da nossa entrevista. E não importa com o tempo, porque eu acho que aqui ainda nós fizemos... Eu não vou nem falar que vai precisar de uma segunda, eu acho que precisa de quarta. Essa daqui é só um quarto de umas 4 entrevistas, porque ontem, gente, a gente tá aqui hoje é domingo, dia da gravação. A gente chegou do rodeio, isso que eu enfrentei 20 horas de estrada pra chegar aqui. A gente chegou do rodeio, eu e esse boca de lata sentamos ali. O Ministério da Saúde adverte fumar faz mal pra saúde, mas nós pegamos um paeirinho, sentamos ali, põemos um tereré do nosso lado. Quando nós deu por conta, o meu celular tava tocando o alarme de eu sair pra trabalhar às 5h30 da manhã. Eu falei, Boca, estão me ligando. Quem tá me ligando nessa hora? Quando eu fui olhar às 5h30 da manhã, ainda nós conversou mais uma hora ainda. É mais vontade, saímos dali. Eu entrei lá dentro do meu trailer pra dormir, já era 6 da manhã. E da onde que surgiu a ideia de usar o verde, da traia verde? Tá, o verde é assim, é um gosto pela cor, né? Sim. Então, assim, sempre gostei da cor verde, sempre achei bonito, né? Eu com 7 anos de idade fui pra fazenda, né? Então todas as férias da escola, minhas férias eram tudo na fazenda, né? E o meu serviço era tocar tropa. Na fazenda existia um capim lá no Mato Grosso chamado Colonhão. Colonhãozão. Essa altura aqui, ó. Entendeu? E aí, acordava 4 horas, tomava um café preto, eu pegava um reador, aquele de comitiva, de ponteiro que usa na comitiva, e entrava de a pé dentro do pasto, e chegava no meio do pasto, era que dava uma brecha assim, meio aberta assim, que o capim estava mais baixo, rodava aquele reador, dava os estalos, que estourava igual bala de 38. Juntava a tropa, voltava para lá, chegava lá, tava molhado de orvalho dos pés à cabeça e semente de colonhão, aquele anode, aquele rolo. Picão. E aí, carrapicho. Aí, corria lá pro banheiro, tomava um banho, vestia uma outra roupa seca e já voltava para lá. E aí, quando eu comecei a montar, com 12 anos, entendeu? Eu montei com a calça verde da Hoffman. Entendeu? Foi longe agora, Hoffman. Da Hoffman, que tinha recém-chegado no Tangará, e a Wrangler. Aí, só que a Wrangler era cara. Também tinha Onix. A Onix foi bem depois, bem pra frente, Aí, e a Wrangler era muito cara, então eu comprei uma Hoffman, verde. Verde, assim, metálica mesmo, sabe? E aí comecei a montar com aquela calça. Aí, eu vou combinar essa calça com a camisa. Comprei uma camisa. E sabe que eu fiquei, foi bonita? E aí, sempre gostei da cor e comecei a usar verde. E fui usando. Aí, em 97, aí eu mandei fazer essa traia verde. Aí o Jorge mais o Álvaro fez essa traia, a bolsa, cor de calça, colete. Aí mandei o Mozart fazer uma corda verde pra mim. Aí essa daqui foi o Bozo. O Bozo, que transou pra mim. O Bozo hoje tá morando lá pertinho de Alta Floresta, no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso. Falo com ele todo dia, manda um bom dia pra ele. Boca, bom dia, você tá lá? O Bozo era do Paraná, né? E a peãozada na minha época, que eu arrisquei a sorte, maioria, 90% era a corda do Bozo. Então, corda do Bozo. Aí trança muito, viu? São Paulo era o Fábio Ribeiro e Paraná era o Bozo. E aí, eu montei com muita corda do Fábio também. E aí, fiz a traia verde, viu? E ficou, daí. O nego chamava eu de pé de alface, viu? Pé de abacate, viu? E aí, Crivo Hulk, viu? Depois, aí começaram a chamar de homem verde, foi ficando. E aqui agora na América é Green Man. Aí ontem eu tava narrando a prova do laço, tava laçando, eu olhei lá, Green Man, eu falei, é o Boca, da Cane Mouth, o Boca de Lata. Boca de Lata. Boca, a gente vai chegando no final da nossa entrevista, mas eu tenho 2 coisas assim pra gente iniciar que eu queria te perguntar. Primeiro, o recado que você deixa pra essa... A primeira coisa que eu quero perguntar, o que você tirou desses 27 anos de rodeio? 27 não, porque você ainda tá nativo. Você ainda trabalha, você é um treinador, você é um domador, laça. Hoje vive o rodeio americano, entendeu? Que eu acho que é o sonho de todo cowboy, de verdade. E quando eu cheguei aqui em 2021, novembro de 2021, em dezembro eu montei no rodeio lá em Tyler. Montou no touro aqui. Depois você me manda que nós vamos colocar pra moçada ver, ué. Tem um vídeo. O Boca de Lata foi internacional. Montei.
Falei Eu pro não vou povo mentir lá. pra você que eu pensei, como a gente não tinha tanta amizade, eu não tinha tanto conhecimento, eu não sabia o que eu ia encontrar. A gente escutava, como eu disse, só escutei coisa boa de você. Você era o paizão da peãozada. Todos os peão antigos que me falava de você só fala bem. Não tô falando isso que a gente tá na frente das câmeras. Mas eu ia pela, ô Renato, convence o Boca aí pra me fazer um desafio, pra mim ter o privilégio de eu narrar uma do Boca. Eu contar que eu narrei uma montaria do Boca de Lata. Eita. Então, essa, pra nós Se ele encerrar... fala isso, nós tinha levado um boi ali pra eu montar pra você lá. Mas então já fica marcado. A gente já tá acertado aí já pro próximo ano. O ano que vem, Boca de Lata. Só que aí vai ter uma briga, né? Porque vai ter 2 locutores de peso aí do Brasil. Então, eu acho que eles não vão deixar o novatinho aqui entrar no microfone pra narrar você, não. Aí nós monta 3 touros. Aí, ó, tá vendo como é que o homem é diferenciado? Não tem tempo ruim com ele. Aí nós monta 3 touros, monta um touro pra cada locutor. Vai ser uma honra tripla. Nossa, cara, pra mim, eu tenho assim, você falou de um nome, Ednei Caminhas. Em 2017 eu fui narrar um rodeio brasileiro ali em Long Branch e o Ednei tava. Tava o Robson Aragão, tava o Ednei, os outros meninos também, o Alex Cerqueira, o Sucuri, o Pisquila tava aí também. Aquele japonesinho, esqueci o nome dele. Yuri? Não, que monta agora. O Eguchi. O Eguchi. E eu fui conversar com o Ednei e eu também lembrei da Rodeio Country. Quando ele foi campeão em 2002, eu tinha uma revista dele, né? Botão de avestruz, aquela traia. Eu lembro que eu tinha uma professora e eu levei essa coisa. A mulher dele que não escutia isso, que ela ficava brava, mas eu lembro que eu levei essa revista pra professora e falei, nossa, mas esse homem é bonito. Aí eu falei, professor, esse homem aqui foi campeão mundial e não sei o que lá e não sei o que. Eu tinha 10 anos. Aí eu contei essa história, ele deu risada e eu fui narrar a montada dele. E quando eu comecei a narrar a montaria dele, campeão em Guaxupé em 2003 e não sei o que, eu fui falando um currículo ali. Ele falou, rapaz, vou te falar um negócio. Você falou uns 3 prêmios aí que nem eu lembrava que eu tinha ganhado. É que é muito treino, né? Muitos anos. Eu falei assim, cara, e pra mim o privilégio maior, e ele me elogiou, e a gente sabe, não vou falar mal, mas assim, o que a gente sabe que o Ednei ele é um cara sistemático, certo é certo, errado é errado, e não é qualquer coisa que agrada a ele. Isso que faz ele ser um homem diferenciado e ser respeitado e tá montando em touro até hoje. E ele elogiou a minha locução e isso pra mim foi uma honra, uma glória muito grande, que não existe dinheiro no mundo que pague, porque é um cara que eu era fã criança, como você disse do Daniel Tibiriçá, sabe, pra mim hoje aqui fazer essa entrevista, o meu canal, tudo mais, é uma coisa pequena, não é pela fama, não é por dinheiro, eu quero, só de eu saber que um Fabrício assistiu um vídeo meu, que um Silmar, que essa turma, assim, a gente vai falar que é muito nome, mas essa turma das antigas viu ali o nosso trabalho, fez um comentário, gostou, pra mim é a honra, tá pago. Ah, é gratificante, né? Tá pago. Gratificante porque assim, na época da gente não tinha muita fama, porque não tinha mídia, né? Assim, o celular tijolão surgiu em 97. Não, a mídia era a revista do Almer primeiro, depois veio a Rodeio Country e TV Rodeio. Então assim, eram essas 3 coisas, né? Não existia o cara chamar a gente para ir num jornal para falar, numa televisão, podcast, negócio, não existia esse tal de live, tal, não existia esse trem, entendeu? Celular com vídeo, então câmera, conversa. Nem na ideia tinha, né, Boca? Conversa, filho. Tijolão desse tamanho pesava 1 quilo, você andava meio de banda aqui assim, ó. Puxava o bicho aqui, ligava a antena pra rede aqui, tic, 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 tic. Ô, bom, beleza, tchau, hein? Olha uma mensagem de texto, enviava pro cara lá. Tchau, obrigado. Nem lanterna, nem foto, nem vídeo, nem nada, filho, entendeu? Então assim, e já era bom, entendeu? Era luxo. Então assim, eu não tenho muito vídeo, não tenho muita foto, porque nessa época não existia, então, né, Aí depois começou a surgir os telefones e tal, apareceu aqueles Nokia miudinho de fechar, entendeu? Aí também, só que também não tinha negócio de vídeo, só tinha foto, entendeu? Então a gente não tem tanta lembrança, entendeu? Mas existe as fitas cassete, existe as revistas. Tentar um pulo aqui. Fala. Ei! Ao vivo, é assim mesmo. Trem tem que Vai caçar um Roma, rapaz! O filho batendo no pai.
Maria de Brito, Tacara Serra, Mato Grosso. Prefeitura Municipal. Cara da Serra, Vermelhão, Boca de Lata, vai embora a companhia do Paulo Emílio. É Touro Pedra 90, deixa pular, deixa cotoviar. Paulo Menino, espetacular. A emoção do rodeio nacional. Segura, peão, que eu quero ver. Boca de Lata, o coração tá batendo bem forte, ele sabe disso. Ele vem da cidade de Barretos, Touro Cinzeiro. É a grande final, hora que a porteira abrir. Eu quero ver a galera de Ariquemes gritando bem forte. Libera geral, Ariquemes. Abriu a porteira da zona central do Palácio Carvalho, Ariquemes. Bate palma, grita linda, sensacional. 1, 2, 3, sapateou pra pular. Vambora comigo. É, Boca Velha! Uhul! Uhul! É, vai, ô louco! Sai, velho! Rodega Bumbum, com palmas a ele.